Bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai explorar um ângulo bem interessante. Como o nosso estado biológico, sabe? Nosso corpo mesmo pode influenciar, ou pelo menos é o que uma fonte sugere, a eficácia de práticas como magia e rituais. A ideia é olhar para o nosso próprio organismo como uma peça-chave nisso tudo. A nossa base aqui são os trechos de um material chamado Alinhamento Biológico para Magia e Rito, de um autor, Zair Almist. E a proposta central é direta. Pensar na magia quase como uma engenharia de estados biológicos. Tem até uma frase que resume bem, né, e que vai guiar um pouco a nossa análise. Daemons respondem à ressonância, não à súplica. Ok, vamos tentar desempacotar isso. O que seria essa tal de ressonância, então, na prática? Por essa visão, Olha, segundo o material, essa ressonância, ela não é algo, assim, etéreo, sabe? É definida de um jeito bem concreto. É uma combinação do estado do nosso sistema nervoso, da química do nosso corpo e da coerência da nossa mente. A abordagem é bem pragmática, tipo, foca em ajustar o estado interno para que a intenção, o que ele chama de chamado, tenha mais impacto, né? Sem aquele misticismo vago. É como se a biologia fosse o hardware mesmo, que precisa estar, digamos, otimizado para rodar o software da intenção. E é importante, como a própria fonte avisa, né? Isso aqui é para fins educacionais, não substitui orientação médica, claro. interessante essa visão pragmática. Quase um biohacking para rituais, né? Então tá, como que o nosso corpo funciona por baixo do capô, digamos assim, nesse contexto? O material fala do eixo HPA, cortisol. Exato, exato. O eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal, é tipo o nosso centro de comando para o estresse. Ele que regula o cortisol. O problema que a fonte aponta é o cortisol cronicamente alto, aquele estresse que não passa, sabe? Isso deixa a gente hiperalerta, ansioso, o foco vai embora, um estado péssimo para a concentração que um ritual exige, né? Ah, claro. Fica difícil focar com a cabeça a mil. Pois é. Por outro lado, um ritmo saudável de cortisol, tipo mais alto de manhã para dar gás e baixo à noite para relaxar, isso ajudaria a criar a base para essa presença, para essa energia focada que a gente busca. Entendi. Então não é só ficar calmo, é ter o ritmo biológico jogando a favor. E os neurotransmissores, o material também dá um foco neles, né? Sim, bastante. A fonte detalha como alguns neurotransmissores são cruciais e como a gente poderia, teoricamente, influenciar eles. A dopamina, por exemplo, que está ligada à motivação, à direção, ela seria estimulada com metas claras, treino de força, consumo de tirosina, que vem das proteínas. A noradrenalina, que dá intensidade e foco, responderia a esforços curtos e intensos, tipo um sprint, ou exposição ao frio, respirações mais ativas. E os outros? Bom, aí tem a serotonina, mais para estabilidade, para o humor. Ela seria beneficiada com luz natural pela manhã, sono regular, triptofano, saúde intestinal em dia. E o GABA, que é o nosso calmante natural, né? Ele seria estimulado por respirações com a expiração mais longa, magnésio, sono de qualidade. A conexão intestino-cérebro também é bem destacada. Uma microbiota equilibrada, menos inflamação, melhora o humor, melhora foco. Faz sentido. E coisas como comida ultraprocessada, sono ruim, são vistos como sabotadores desse equilíbrio todo. E a insulina, você mencionou isso também. Sim, a sensibilidade à insulina. Aquelas variações bruscas de açúcar no sangue, sabe? Que deixam a gente irritado com picos e vales de energia. O material descreve isso como um ruído vibracional, tipo uma interferência no estado que se busca atingir. E o fascinante aqui, eu acho, não é só listar esses processos biológicos, que a gente até conhece, mas é como a fonte conecta eles diretamente a um ideal de estado mágico, que seria calmo por dentro, mas alerta, desperto, focado por fora. E a ideia que permeia tudo. Esse estado não é um dom divino, é algo que se treina, é treinável. Essa ideia de um estado treinável
É realmente o ponto-chave, me parece. Tira a coisa toda de um campo só mental ou só espiritual e ancora na biologia mesmo. O material propõe o que chama de tríade do reajuste. É corpo, combustível e mente-rito. Vamos começar pelo corpo. Movimento, respiração, luz. Como que isso vira prática segundo a fonte? Então, a ideia é usar o corpo de forma ativa mesmo, para moldar esse estado interno. E não é virar atleta, não. São ferramentas corporais simples, mas intencionais. Por exemplo, a fonte sugere pegar a luz do sol logo de manhã, uns 5, 10 minutos. Isso ajuda a sincronizar nosso relógio biológico, sabe? O que mexe com hormônios como cortisol, melatonina. Aquela história do ritmo circadiano. Exatamente. E a respiração também é fundamental. Uma técnica que eles mencionam é a respiração de coerência. Tipo, inspirar contando até 4, expirar contando até 6 pelo nariz. Fazer isso algumas vezes ao dia. Essa expiração mais longa ativa o nervo vago, que é o nosso sistema de freio, de relaxamento, ajuda a acalmar tudo. Interessante essa da expiração mais longa. E o movimento? O movimento é chave. A sugestão combina algumas coisas. Treino de força umas 2, 3 vezes por semana, movimentos básicos, agachar, empurrar, puxar. Isso sinaliza para o corpo potência, resiliência e, junto com isso, atividades mais leves e constantes, tipo caminhada rápida, pedalar leve, o que chamam de cardiozona 2. Isso ajudaria na clareza mental, na regulação da inflamação. E tem mais coisa. Explosão, mobilidade. Sim, opcionalmente, um treino curto e exclusivo, tipo uns sprints, uma vez por semana, para dar um pico de noradrenalina. E mobilidade diária, uns 10 minutinhos para ombros, quadris, coluna. Para manter o corpo solto. E até a postura. Adotar uma postura de comando, pé firme, peito aberto, olhar suave por uns minutinhos antes de um rito. É o corpo ensinando a mente o estado desejado. Entendi. Então, cada coisinha dessas, luz, respiro, exercício, postura, é como uma alavanca para ajustar o sistema nervoso, os hormônios, criando a base para tal ressonância. Faz sentido. Aí vem o segundo pilar da tríade, combustível, a alimentação. Como que ela entra nessa equação toda? Bom, se o corpo é o hardware, né? O combustível são os componentes, a energia. A alimentação, nessa visão, ela fornece os blocos de construção. Os bioquímicos para os neurotransmissores, para os hormônios que a gente acabou de falar. Para fabricar a dopamina, a serotonina. Exatamente. A fonte sugere uma dieta baseada em comida de verdade, na maior parte do tempo, metade do prato de vegetais, 1/4 de proteína de qualidade, eles até sugerem um teto mais ajustável, 1/4 de carboidrato complexo, mais gorduras boas. O foco é garantir os precursores. Tirosina, que tem em ovo, queijo, frango, para dopamina. Triptofano, ovo, aves, cacau, para serotonina. Colina, gema de ovo, para acetilcolina, que ajuda na atenção. Entendi. E vitaminas, minerais. Também fala-se em vitaminas do complexo B, B6, B12, folato, que estão em carnes verdes escuros, ômega 3, principalmente EPA e DHA de peixes gordos, pela ação anti-inflamatória lá no cérebro, e cuidar do intestino, claro, com fibras, fermentados tipo kefir e iogurte natural. E o café? Pode ou não pode? O café entra como um aliado para o foco, sim, mas com moderação, né? E, segundo a sugestão, evitar depois das 14 horas para não atrapalhar o sono. Agora, álcool e açúcar, esses são vistos como bem disruptivos. A recomendação é evitar umas 24, 48 horas antes de rituais, porque mexem muito com o sono e com a dopamina. Bom saber. E hidratação, essas coisas básicas. Sim, claro. Água constante, talvez uma pitadinha de sal para repor eletrólitos se suar muito ou fizer jejum. Basicamente é nutrir o corpo para ele sustentar um estado de clareza, de equilíbrio. Certo. Então, corpo preparado com movimento, luz, sistema abastecido com o combustível certo, isso leva a gente para a terceira parte da tríade, mente, rito.
Depois de preparar essa base biológica toda, como que a fonte sugere trabalhar a mente e a própria prática do ritual? Aí que entram as técnicas para direcionar esse estado que foi cultivado, né? A fonte não descarta o poder da mente, de jeito nenhum. Mas ela vê a mente como mais eficaz quando opera sobre uma base biológica alinhada. Uma técnica que eu achei bem interessante é o diário de comando. Não é um diário normal de desabafo. É um exercício rápido, tipo 5 minutos. Como assim? Você identifica uma narrativa interna limitante, tipo, ninguém me ouve, eu não consigo focar. E aí você reescreve isso, transmuta para uma linguagem de estado desejado, tipo, eu entro em presença e minha intenção é clara. E ancora isso com um gesto, talvez um cheiro, uma palavra-chave. Tipo criar uma âncora física para um estado mental? Isso. E tem também a visualização em 3 atos. Primeiro, silenciar o ruído mental com a respiração 4-6, que a gente falou. Segundo, ensaiar mentalmente o ritual como se já estivesse dando certo, sentindo sucesso. Terceiro, visualizar a energia sendo ancorada, fixada. E a sigilização pragmática, que o foco é formular a intenção não como um desejo, eu quero X, mas como um estado a ser incorporado, eu manifesto X com a postura Y. Aí você cria o sigilo, lacra e descarrega energia, talvez depois de um treino ou de uma respiração mais ativa. E aquela ideia de higiene informacional. Isso entra aqui também, né? Para proteger o foco antes do rito. Exatamente. Bem importante isso. A sugestão é criar tipo um santuário mental, 1 hora, 1 hora e meia antes do ritual. Desligar a rede social, notícia, e-mail, evitar esse bombardeio de informação que fragmenta a atenção e, segundo a fonte, pode esgotar a dopamina que você precisa para o foco. É proteger o estado que foi construído. Entendi. Então, o conjunto dessas técnicas mentais, rituais, a ideia é pegar essa energia, esse foco que foi cultivado com o corpo, com a nutrição, e direcionar de forma bem precisa para a intenção do rito. É como, sei lá, afinar o violão antes de tocar música. Perfeito, é exatamente essa lógica. A abordagem sugere que, ao preparar o corpo e dar o combustível certo, essas ferramentas mentais e rituais se tornam mais potentes, mais eficazes. É um processo integrado, biologia e intenção se reforçando. Olha, para quem está ouvindo, pode parecer, nossa, quanta coisa para fazer. O material dá alguma dica de como integrar isso no dia a dia, ou talvez antes de uma prática específica. Dá sim. A fonte oferece exemplos de protocolos para facilitar. Tem um protocolo diário, que integra pequenas práticas ao longo do dia, tipo acordar e pegar a luz da manhã, fazer uns minutos de respiração focada, tomar um café da manhã mais proteico, talvez uma caminhada. Aí à tarde, o treino ou a zona 2, uma refeição base, a postura de comando antes de algo importante. À noite, jantar leve, reduzir tela, mais respiração, talvez o diário de comando e cuidar do sono. Não precisa ser uma revolução de um dia para o outro, então. Não, a ideia é consistência, ajustes que vão se somando. E para o momento do ritual mesmo, tem algo específico? Tem um protocolo pré-ritual sugerido sim, começa umas 24 horas antes, cuidar da alimentação, evitar álcool, açúcar, como a gente falou, refeição mais leve à noite, talvez uma caminhada mais longa no dia para clarear a mente, preparar o espaço físico com calma para não ter correria na hora H. Aí, 1 hora antes do ritual, um banho morno, talvez um chá calmante, opcional, fazer a respiração 4-6 de novo, adotar a postura de comando, revisar mentalmente a intenção e a âncora, o gesto, a palavra, e só então entrar na prática. É criar uma transição consciente para o estado desejado. Parece um processo bem estruturado mesmo. Quase um checklist para alinhar corpo e mente antes do vamos ver. E para quem quisesse, sei lá, mergulhar mais fundo nisso, o material menciona um plano de 21 dias. Qual seria a lógica dessa progressão em 3 semanas? A ideia desse plano de 21 dias parece ser construir o hábito e permitir a adaptação fisiológica
de forma gradual, né? Não tentar fazer tudo de uma vez. A primeira semana focaria mais em estabelecer o ritmo básico, a luz, a respiração, o sono, a dieta base limpa, tipo limpar o terreno. A segunda semana introduziria os treinos de força, mobilidade, o diário de comando e talvez um foco maior em nutrientes específicos que ajudam nos neurotransmissores. Construir a estrutura. E a terceira semana seria para integrar tudo. Aplicar o protocolo para ritual, começar a testar essa coisa de formular intenções como estados e observar a diferença na própria percepção, no próprio sentir. Isso levanta uma questão interessante, né? Essa estrutura progressiva, ela sugere que o tal alinhamento não é um botão que você liga e desliga. É um processo. É uma construção contínua, uma adaptação. Construção contínua faz todo sentido. Mas aí entra uma questão. Num campo que é tão subjetivo, né? Como magia, rito, como que alguém poderia avaliar se esse tal alinhamento tá rolando mesmo? Sem cair na autossugestão, no acho que funcionou, a fonte dá alguma pista para medir isso? Dá sim, e de novo de forma bem pragmática. A fonte sugere prestar atenção em indicadores concretos, sabe? Observáveis, tipo, antes do ritual. Como você se sente? Calmo, mais alerta, os batimentos cardíacos estão estáveis, tranquilos, a mente está quieta, sem aquela agitação ou aquela moleza, tem uma sensação de presença, sem urgência, sem pressa. E durante a prática? Durante. A pessoa percebe um foco muito intenso, estreito. A percepção do tempo muda, parece que passa diferente. Tem uma sensação de peso ou densidade no espaço. Uma presença mais palpável. E depois? Depois. A sensação é de um cansaço limpo, sabe? Não aquele esgotamento drenado, mas um cansaço de quem fez um esforço focado. E se tem mais clareza sobre os próximos passos, sobre o que fazer depois. Além dessa observação mais qualitativa, eles sugerem uma autoavaliação bem simples. Uma escala tipo de 0 a 5 para itens como calma, foco, energia, confiança. Ah, para ter um termômetro. Exato. E se a média der baixa, sei lá, menor que 3, a orientação é volta para o básico, reforça a respiração, a postura, a luz, a hidratação, a comida simples. É um jeito de ter um feedback e ajustar a rota. Entendi. E para um ajuste mais rápido, tipo no meio do dia, ou se a pessoa se sentir meio desalinhada, tem alguma ferramenta mais imediata? Tem sim. O material descreve o que chama de micro-ritual de recalibragem. Coisa rápida, 3 minutos. E como funciona? Basicamente fazer umas 10 respirações longas com a expiração maior que a inspiração, aquele 4-6. Talvez sussurrar uma palavra-chave que a pessoa definiu. Adotar a postura de comando e mentalizar uma frase de intenção, tipo, eu estabilizo a frequência agora ou algo assim. É uma ferramenta de bolso para recentrar rapidamente quando precisar. Ok, bastante informação, mas com uma lógica interna bem clara, eu diria. Se a gente fosse resumir a grande ideia que a gente explorou hoje, baseada nesse material do Zahir Almest, qual seria, para fechar o raciocínio? Só um espectador passivo quando a gente faz práticas de intenção, como rituais. Ele é o próprio palco onde a peça acontece. A tal ressonância que a fonte menciona não seria algo só etéreo, místico. Seria um estado fisiológico e mental bem concreto. E mais importante, treinável. Exato. Não é que nega a importância da mente ou do espírito. Longe disso. Mas reconhece que a nossa biologia é a plataforma, a fundação, e que a gente pode, segundo essa perspectiva, usar ferramentas bem práticas, luz, respiração, movimento, comida, técnicas mentais para otimizar essa plataforma, para deixar ela mais afinada, e com isso as nossas intenções, os nossos chamados, teriam mais chance de ecoar, de funcionar, porque o receptor está mais preparado. É uma visão de engenharia de sistemas mesmo, aplicada ao ser humano nessas práticas. Precisamente. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final que meio que ecoa a premissa toda do material, né? Se essa ressonância é, de fato, um estado que é influenciado pela nossa biologia e que se reflete nela,
Como será que o desenvolvimento de uma maior autoconsciência sobre o nosso próprio estado interno, tipo sentir o coração, a tensão no ombro, o nível de energia, o foco, como isso poderia impactar não só as práticas ditas mágicas, mas qualquer atividade que exija intenção focada, seja criativa, profissional, até de performance? Que diferença faria a gente abordar essas tarefas não só com a cabeça, mas com o corpo que a gente preparou conscientemente, que a gente alinhou? Fica aí para pensar, né? Sobre essa ponte entre a nossa fisiologia, o que acontece aqui dentro, e a nossa capacidade de manifestar intenções no mundo.